Vida cristã normal. Autor Watchman Nee. O sangue de Cristo. O que é a vida cristã normal? Fazemos bem em considerar essa questão logo de início. O objetivo desse estudo é mostrar que essa vida é algo muito diferente da vida do cristão comum. De fato, a análise da palavra de Deus, escrita do Sermão da Montanha, por exemplo, deve levar-nos a perguntar se tal vida já foi vivida sobre a terra, a não ser unicamente pelo próprio Filho de Deus. Mas, nessa edição, encontramos imediatamente a resposta à nossa pergunta. O apóstolo Paulo nos dá a sua própria definição da vida cristã em Gálatas capítulo 2, versos 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É não mais eu, mas Cristo. E não declara aqui alguma coisa especial ou singular, um alto nível de cristianismo. Creio que aqui apresenta o plano normal de Deus para o cristão, que pode ser resumido nas seguintes palavras: vivo não mais eu, mas Cristo vive a sua vida em mim. Deus nos revela claramente na sua palavra que somente há uma resposta para cada necessidade humana: seu Filho Jesus Cristo. Em toda a sua ação a nosso respeito, Deus usa o critério de nos tirar do caminho, pondo Cristo, o substituto, em nosso lugar. Em toda a sua ação a nosso respeito, Deus usa o critério de nos tirar do caminho, pondo Cristo, o substituto, em nosso lugar. O Filho de Deus morreu em nosso lugar para obter o nosso perdão. Ele vive em vez de nós, para alcançar o nosso livramento. Ele fez isso. Podemos falar, pois, de duas substituições. Uma substituição na cruz que assegura o nosso perdão. Segunda substituição interior que assegura a nossa vitória. Ajudar-nos-á grandemente e evitará muita confusão conservar constantemente perante nós este fato. Deus responderá a todos os nossos problemas de uma só forma, mostrando-nos mais do seu Filho. Nosso problema duplo: os pecados e o pecado. Tomaremos agora como ponto de partida para o nosso estudo da vida cristã normal aquela grande exposição da mesma que encontramos nos primeiros 8 capítulos da Epístola aos Romanos, e encararemos o assunto de um ponto de vista experimental e prático. Será de grande auxílio notar, em primeiro lugar, uma divisão natural desta seção de Romanos em duas, e notar certas diferenças evidentes no conteúdo das duas partes. Os primeiros 8 capítulos de Romanos constituem em si mesmo uma unidade completa. Os 4 capítulos e meio de 1 a 5 formam a primeira metade desta unidade. E os 3 capítulos e meio, de 5 a 8, a segunda metade. Então nós vemos de 1
o primeiro capítulo de Romano ao quinto capítulo de Romano forma a primeira metade. E o quinto capítulo de Romanos ao oitavo capítulo de Romano forma a segunda metade. Uma leitura cuidadosa revelar-nos-á que o conteúdo das duas metades não é o mesmo. Por exemplo, no argumento da primeira seção, encontramos em proeminência a palavra plural pecados. Na segunda seção, contudo, esta ênfase é modificada porque, enquanto a palavra pecados ocorre apenas uma vez, a palavra singular pecado é usada repetidas vezes e constitui o assunto básico e principal das considerações. Por que assim? Porque na primeira sessão considera-se a questão dos pecados que eu tenho cometido diante de Deus, que são muitos e que podem ser enumerados, enquanto que na segunda sessão trata-se do pecado como princípio que opera em mim. Sejam quais forem os pecados que eu cometo, é sempre o princípio do pecado que me leva a cometê-los. Preciso de perdão para os meus pecados, mas preciso também de ser libertado do poder do pecado. Louvado seja Deus. Os primeiros tocam a minha consciência, o último, a minha vida. Posso receber perdão para todos os meus pecados, mas por causa do meu pecado, não tenho mesmo assim paz interior permanente. Quando a luz de Deus brilha pela primeira vez no meu coração, clamo por perdão porque compreendo que cometi pecados diante dele. Mas, após ter recebido o perdão dos pecados, faço uma nova descoberta, ou seja, a descoberta do pecado. E compreendo que não só cometi pecados diante de Deus, mas também que existe algo de errado dentro de mim. Descubro que tenho a natureza do pecador. Existe dentro de mim uma inclinação para pecar, um poder interior que leva ao pecado. Quando aquele poder anda solto, eu cometo pecados. Posso procurar e receber o perdão, depois, porém, peco outra vez. E assim a vida continua num círculo vicioso de pecar e ser perdoado e depois pecar outra vez. Aprecio o fato bendito do perdão de Deus, mas eu desejo algo mais do que apenas o perdão. Preciso do livramento do pecado. Preciso de perdão para o que tenho feito, mas preciso também de ser libertado daquilo que eu sou. Podemos ler para entender Salmo 51:5 e Romanos capítulo 7, versos 14 a 17. O duplo remédio de Deus, o sangue e a cruz. Assim, nos primeiros 8 capítulos de Romanos, apresentam-se 2 aspectos da salvação. Em primeiro lugar, o perdão dos nossos pecados e, em segundo lugar, a nossa libertação do pecado. Agora, ao considerar este fato, devemos notar outra inclinação. Na primeira parte de Romanos capítulo 1 ao capítulo 8, encontramos 2 referências ao sangue do Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 3, versos 25, que diz: ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para demonstração da justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos. Romanos capítulo 5, versos 9, nós lemos assim: logo muito mais
Sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos, por ele, salvos da ira. Na segunda, é introduzida uma nova ideia. Em Romanos capítulo 6, verso 6, nós lemos assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Onde lemos que fomos crucificados. O argumento da primeira parte centraliza-se em torno daquele aspecto da obra do Senhor Jesus que é representado pelo sangue. Sangue este derramado para a nossa justificação, pela remissão dos pecados. Todos os pecados são lavados. Esta terminologia não é, contudo, levada para a segunda parte, cujo argumento gira em torno do aspecto da sua obra representado pela cruz, o que quer dizer pela nossa união com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Efésios capítulo 2, versos 6 e 7, somos conduzidos a levar nova vida. Esta distinção tem muito valor, o duplo remédio de Deus. Veremos que o sangue soluciona o problema daquilo que nós fazemos, primeira parte, enquanto a cruz soluciona o problema daquilo que nós somos, segunda parte. O sangue purifica os nossos pecados, enquanto que a cruz atinge a raiz da nossa capacidade de pecar. O último aspecto será alvo das nossas considerações nos capítulos que se seguem. O problema dos nossos pecados. Comecemos, pois, com o precioso sangue do Senhor. Glórias a Deus! O sangue do Senhor Jesus Cristo é de grande valor para nós, porque trata dos nossos pecados e nos justifica à vista de Deus, conforme se declara nas seguintes passagens. Todos pecaram, Romanos capítulo 3, versos 23. Mas Romanos capítulo 5, versos 8 a 9 também diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 3, versos 24 a 26, nós lemos: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja Deus! O problema dos nossos pecados. Teremos ocasião, num estágio mais adiantado do nosso estudo, de olhar mais particularmente para a natureza real da queda e para o processo da recuperação. Nessa altura, queremos apenas lembrar de que o pecado, quando entrou, expressou-se em forma de desobediência a Deus, como está em Romanos capítulo 5, verso 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos.
Louvado seja Deus! Ora, devemos considerar que, quando isto acontece, o que imediatamente se lhe segue é o sentimento de culpa. O pecado entra na forma de desobediência para criar, em primeiro lugar, separação entre Deus e o homem, do que resulta ser este afastado de Deus. Deus já não pode ter comunhão com ele, por agora existir algo que a impede e que, através de toda a Escritura, é conhecido como pecado. Dessa forma, é Deus que primeiramente diz: todos estão debaixo de pecado. Romanos capítulo 3, versos 9. Em segundo lugar, o pecado que daí em diante constitui barreira à comunhão do homem com Deus, comunica-lhe um sentimento de culpa, de afastamento e separação de Deus. Agora, é o próprio homem que, mediante a sua consciência, função do Espírito vivificado, despertada, diz: pequei. Lucas capítulo 15, verso 18. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? E ainda não é tudo, porque o pecado oferece também a Satanás uma possibilidade de acusação diante de Deus. Enquanto o nosso sentimento de culpa lhe dá ocasião para nos acusar nos nossos corações. Assim, pois, em terceiro lugar, é o acusador dos irmãos. Como diz Apocalipse capítulo 12, versos 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Que agora diz, né? Tu pecastes. Louvado seja Deus. Portanto, para nos remir e nos fazer regressar ao propósito de Deus, o Senhor Jesus teve que agir em relação a estas 3 questões: do pecado, da culpa e da acusação de Satanás contra nós. Primeiramente, teve que ser resolvida a questão dos nossos pecados. E isso foi feito pelo precioso sangue de Cristo. Depois tem que ser resolvido o assunto da nossa culpa. E é somente quando se nos mostra o valor daquele sangue que a nossa consciência culpada encontra descanso. E finalmente o ataque do inimigo tem que ser encarado e as suas acusações respondidas com obediência. As Escrituras mostram como o sangue de Cristo opera eficazmente nesses 3 aspectos: em relação a Deus, em relação ao homem, em relação a Satanás. Temos, portanto, necessidade de nos apropriarmos desses valores do sangue se quisermos de fato prosseguir. É absolutamente essencial. Devemos ter conhecimento básico do fato da morte do Senhor Jesus como nosso substituto sobre a cruz e uma clara compreensão da eficácia do seu sangue em relação aos nossos pecados. Porque sem isto, não poderemos dizer que iniciamos a marcha. Olharemos então estes 3 aspectos mais de perto. Louvado seja Deus! O sangue é primariamente para Deus. O sangue é para expiação e, em primeiro lugar, relaciona-se com a nossa posição diante de Deus. Precisamos de perdão dos nossos pecados cometidos para que não caiamos sob julgamento
e eles nos são perdoados, não porque Deus não os leva a sério, mas porque ele vê o sangue. O sangue é, pois, primariamente não para nós, mas para Deus. Se eu quero entender o valor do sangue, devo aceitar a avaliação que Deus dele faz. Se eu não conhecer o valor que Deus dá ao sangue, nunca saberei qual é o seu valor para mim. É só na medida em que me é dado conhecer, pelo seu Espírito Santo, a estimativa que Deus faz do sangue, que eu próprio aprendo o seu valor e vejo quão precioso o sangue realmente é para mim. Todavia, o seu primeiro aspecto é para Deus, através do Velho e do Novo Testamento. A palavra sangue é usada em conexão com a ideia da expiação, segundo creio, mais de 100 vezes, e sempre e em toda a Escritura, algo que diz respeito a Deus. No calendário do Velho Testamento, há um dia que tem grande significação quanto aos nossos pecados, o dia da expiação. Nada explica essa questão dos pecados tão claramente como a descrição daquele dia. Em Levítico 16, lemos que no dia da expiação o sangue era tomado da oferta pelo pecado e trazido ao lugar santíssimo e ali aspergiu 7 vezes diante do Senhor. Devemos compreender isto muito bem. Naquele dia, a oferta pelo pecado era oferecida publicamente no pátio do tabernáculo. Tudo estava ali à vista de todos e por todos podia ser observado. Mas o Senhor ordenou que nenhum homem entrasse no tabernáculo a não ser o sumo sacerdote. Era somente ele que tomava o sangue e, entrando no lugar santíssimo, o aspergia ali para fazer a expiação perante o Senhor. Por quê? Porque o sumo sacerdote era um tipo do Senhor Jesus na sua obra redentora, como diz Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. E assim, em figura, era o único que fazia este trabalho. Ninguém, exceto ele, podia mesmo aproximar-se da entrada. Além disso, havia relacionado com a sua entrada ali um único ato, a apresentação do sangue a Deus como algo que ele aceitara, algo em que ele se satisfaria. Era uma transação entre o sumo sacerdote, Deus, no santuário, fora da vista dos homens que se beneficiaram dela. O Senhor exigia-o. O sangue é, pois, em primeiro lugar, para ele. Mas anteriormente encontramos descrito em Êxodo, capítulo 12, versos 13. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. O derramamento de sangue do Cordeiro Pascal no Egito para a redenção de Israel. Este é, creio, um dos melhores tipos no Velho Testamento da nossa redenção. O sangue foi posto na verga
e nas ombreiras das portas, enquanto que a carne do cordeiro era comida no interior da casa. E Deus disse: vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Eis outra ilustração de o sangue não se destinar a ser apresentado ao homem, sim a Deus, pois que o sangue era posto nas vergas e nas sombreiras das portas, de modo que os que se encontravam em festa dentro da casa não pudessem vê-lo. Deus está satisfeito. Louvado seja Deus. É a santidade de Deus, a justiça de Deus, que exige que uma vida sem pecado seja dada em favor do homem. Há vida no sangue, e aquele sangue tem que ser derramado em favor de mim, pelos meus pecados. Deus requer que o sangue seja apresentado com o fim de satisfazer a sua própria justiça. E é ele que diz: vendo eu sangue, passarei por cima de vós. O sangue de Cristo satisfaz Deus inteiramente. Louvado seja Deus. Esclarecimento aos irmãos. Desejo agora dizer uma palavra a respeito disso aos meus irmãos mais novos no Senhor, porque é este caso que muitas vezes caímos em dificuldade. Em nossa condição de descrentes, podemos não ter sido absolutamente molestado pela nossa consciência, até que a palavra de Deus começou a nos despertar. A nossa consciência estava morta, e aqueles que têm consciência morta certamente não têm qualquer préstimo para Deus. Mas, mais tarde, quando nós cremos, a nossa consciência pode se tornar extremamente sensível. E isso pode vir a ser real problema para nós. O sentimento de pecado e de culpa pode se tornar tão grande, tão terrível, que quase nos paralisa, porque nos faz perder de vista a verdadeira eficácia do sangue. Parece-nos que os nossos pecados são tão reais, e algumas vezes algum pecado em particular pode atribular-nos tantas vezes que chegamos ao ponto de imaginá-lo maiores do que o sangue de Cristo. Ora, nosso mal reside em estarmos procurando sentir o seu valor e estimar subjetivamente o que o sangue é para nós. Não podemos fazê-lo. O sangue não opera desta forma. Destina-se primeiramente a ser visto por Deus. Então, temos que aceitar a avaliação que Deus faz dele. Ao fazê-lo, acharemos a nossa própria estimativa. Se ao invés disto procurarmos avaliá-lo por meio do que sentimos, não alcançaremos nada e permaneceremos em trevas. Pelo contrário, é questão de fé na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Temos que crer que o sangue é precioso para Deus, porque ele assim o diz. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Se Deus pode aceitar o sangue como pagamento pelos nossos pecados e como preço da nossa redenção, então podemos ter certeza de que o débito foi pago. Se Deus está satisfeito com o sangue, logo deve ser aceitável o sangue.
A nossa estimativa dele é somente de acordo com a sua avaliação, nem mais, nem menos. Não pode, evidentemente, ser mais, mas não pode e não deve ser menos também. Lembremos-nos de que ele é santo e justo e que o Deus santo e justo tem o direito de dizer que o sangue é aceitável aos seus olhos e que o satisfez inteiramente. O acesso do crente ao sangue. O sangue satisfaz Deus e deve nos satisfazer da mesma forma. Tem, portanto, um segundo valor em relação ao homem na purificação da sua consciência. Quando examinamos a epístola aos Hebreus, vemos que o sangue faz isto. Devemos ter os corações purificados da má consciência. Está em Hebreus capítulo 10, versos 22. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isto é da máxima importância. Note cuidadosamente o que diz a Escritura. O escritor não se limita a dizer que o sangue do Senhor Jesus purifica os nossos corações, sem nada mais declarar. Erramos se relacionarmos inteiramente desta forma, o coração com o sangue. Revelaremos má compreensão da esfera em que o sangue opera, se orarmos assim: Senhor, purifica o meu coração do pecado pelo teu sangue. O coração, diz Deus, é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Jeremias capítulo 17, versos 9. Ele tem que fazer algo mais fundamental do que purificá-lo. Tem que nos dar um novo coração, por o coração ser perverso. Não lavamos nem passamos a ferro roupas que vamos jogar fora? Como logo veremos, a carne é demasiadamente má para ser purificada. Tem que ser crucificada. A obra de Deus em nós tem que ser algo inteiramente novo. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Assim diz Ezequiel 36, 26. Não encontramos a declaração de que o sangue purifica os nossos corações. O seu trabalho não é subjetivo, assim, mas inteiramente objetivo diante de Deus. É verdade que o trabalho purificador do sangue aparece aqui em Hebreus, capítulo 10, com relação ao coração, mas é, na realidade, com relação à consciência, tendo o coração purificado da má consciência. Louvado seja Deus. Qual então o significado disto? Significa que havia algo se interpondo entre mim e Deus. E que, como resultado disso, eu tinha má consciência sempre que procurava aproximar-me de Deus. Que constantemente me lembrava da barreira que permanecia entre mim e Ele. Mas agora, pela operação do precioso sangue, algo foi realizado diante de Deus que removeu aquela barreira. Deus revelou-me este fato através da sua palavra. Quando creio nisto e o aceito, a minha consciência fica imediatamente limpa, o meu sentimento de culpa é removido e já não tenho má consciência diante de mim e diante de Deus. Cada um de nós sabe quão precioso é ter consciência sem ofensa nas nossas relações com Deus. Um coração de fé
é uma consciência limpa de toda e qualquer acusação. Ambos são igualmente essenciais para nós, desde que sejam interdependentes. Logo que verificamos que a nossa consciência está sendo sem descanso, a nossa fé desvanece e imediatamente achamos que não podemos encarar Deus, porque a nossa consciência está pesada, suja, sem descanso. Portanto, a fim de prosseguirmos com Deus, temos que conhecer o valor real, atual do sangue. O sangue nunca perderá sua eficácia como fundamento do nosso acesso a Deus, se realmente dele dependemos. Quando entrarmos no lugar santíssimo, em que base que não seja o sangue nos atreveremos a fazê-lo? Quero, porém, perguntar a mim mesmo: está realmente procurando o caminho para a presença de Deus através do sangue ou por algum outro meio? O que quero dizer quando afirmo pelo sangue? Quero dizer apenas que reconheço os meus pecados, que confesso que necessito da purificação e da expiação e que venho a Deus confiante na obra consumada de nosso Senhor Jesus. Aproxime-me de Deus exclusivamente através dos seus merecimentos e jamais na base do meu comportamento. Nunca, por exemplo, na base de ter sido hoje especialmente amável, paciente ou de ter feito hoje algo especial para o Senhor. É só aproximar dele. A tentação de muitos de nós, quando procurarmos nos aproximar de Deus, é pensar que, porque Deus já operou em nós, porque já atuou para nos trazer mais perto de si, e porque nos ensinou lições mais profundas da cruz, então já nos deu um novo padrão, tal que, sem alcançar o mesmo, não haverá mais consciência tranquila diante dele. Nunca, porém, se deve basear a consciência tranquila naquilo que conseguimos ou alcançamos. Somente se deve basear a consciência tranquila naquilo que conseguimos ou alcançamos. Somente se pode basear na obra do Senhor Jesus, no derramamento do seu precioso sangue. Talvez esteja errado, sinto, porém com muita convicção, que há entre nós quem pense desta maneira. Hoje fui um pouco mais cuidadoso, hoje procedi um pouco melhor. Esta manhã li a palavra de Deus com mais fervor, de modo que hoje posso orar melhor, hoje eu estou melhor. Ou então hoje tive algumas pequenas dificuldades com a família, comecei o dia sentindo-me muito melancólico e deprimido, não me sinto muito animado agora. Parece que algo não está bem. Não posso, portanto, me aproximar de Deus. Não. Isso está errado. Afinal de contas, qual é a base em que você se aproxima de Deus? Aproxima-se dele na base incerta dos seus sentimentos, o sentimento de que hoje se realizou algo para Deus? Ou baseia-se a sua aproximação de Deus em algo muito mais seguro, ou seja, no sangue derramado, no fato de que Deus olha para aquele sangue e se dá por satisfeito? É lógico, se pudesse conceber que o sangue sofresse qualquer modificação, a base da sua aproximação de Deus seria menos digna de confiança. O sangue, porém, nunca mudou nem mudará jamais.
A sua aproximação de Deus é, portanto, sempre com ousadia. E essa ousadia lhe pertence pelo sangue, nunca pelas suas aquisições pessoais. Qualquer que seja a medida do que se conseguiu alcançar hoje, ontem e no dia anterior, logo que se faça um movimento consciente para o lugar santíssimo, deve-se permanecer no único fundamento seguro, o sangue derramado. Quer tenha tido um dia bom ou um dia mau, quer tenha pecado conscientemente ou não, a base da sua aproximação é sempre a mesma. Qual? O sangue de Cristo. Esse é o fundamento sobre o qual se pode entrar e não há outro. Vê-se que, como em muitas outras fases da nossa experiência cristã, nosso acesso a Deus tem dois aspectos, um inicial e outro progressivo. O primeiro se nos apresenta em Efésios 2 e o último em Hebreus 10. Inicialmente, a nossa posição perante Deus foi garantida pelo sangue, porque fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 2, versos 13. Mas, daí em diante, a base do nosso contínuo acesso ainda é o sangue, porque o apóstolo nos exorta, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22. De início, chegamos perto pelo sangue, e para continuar nessa nova relação, eu venho a Deus a todo momento pelo sangue. Não se trata, portanto, de haver uma base para a minha salvação e outra para manter minha comunhão. Alguém dirá, isso é muito simples, é o ABC do Evangelho, sim, mas a tragédia com muitos de nós é que nós desviamos do ABC. Chegamos a pensar que fazemos tais progressos que podemos dispensar o sangue. Jamais, porém, poderíamos fazê-lo. Não. A minha aproximação de Deus é pelo sangue. E é desta mesma forma que a todo momento eu venho perante Ele. E assim será até o fim, sempre e unicamente, sempre pelo sangue. Isso não significa de forma alguma que devemos viver de modo descuidado. Estudaremos daqui a pouco outro aspecto da morte de Cristo em que se considera este assunto. O que importa aqui é nos contentarmos com o sangue que é realmente suficiente. Podemos ser fracos, no entanto, olhar para as nossas fraquezas nunca nos tornará fortes. Procurar sentir nossa maldade e nos arrepender por isso não nos auxiliará a sermos mais santos. Não há auxílio nisso sem haver de nossa parte confiança em nos aproximarmos de Deus mediante o sangue, dizendo, Senhor, não entendo totalmente qual seja o valor do sangue, mas sei que a Ti satisfez e que deve me bastar como motivo único do meu apelo a Ti. Percebo agora que não se trata de eu ter progredido e alcançado algo. Só venho perante Ti na base do precioso sangue. Louvado seja Deus. Então fica realmente limpa a nossa consciência diante de Deus. Nenhuma consciência poderia jamais ficar tranquila independentemente do sangue. É o sangue que nos dá intrepidez. Não mais teria consciência de pecado. Essas palavras de Hebreus 10, 2 têm significado transcendente.
somos purificados de todo pecado e podemos realmente fazer nossas as palavras de Paulo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos capítulo 4, versos 8. Vencendo o acusador. Em face do que temos dito, podemos agora voltar-nos para encarar o inimigo, porque há um novo aspecto do sangue que diz respeito a Satanás. Atualmente, é o de acusador dos irmãos. Apocalipse capítulo 12, versos 10 diz assim: Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E nosso Senhor o enfrenta como tal no seu ministério especial de sumo sacerdote pelo seu próprio sangue, como está em Hebreus capítulo 9, versos 12. E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Como então que o sangue opera em Satanás? Por este meio, colocando Deus ao lado do homem. A queda introduziu algo no homem que deu a Satanás livre acesso ao homem, de forma que Deus foi compelido a se retirar. Agora o homem está fora do jardim, destituído da glória de Deus, como está em Romanos capítulo 3, versos 23. Porque interiormente está separado de Deus. Por causa do que o homem fez, existe algo nele que, até que seja removido, impede Deus moralmente de o defender. Mas o sangue remove aquela barreira e restitui o homem a Deus e Deus ao homem. O homem agora está certo com Deus, e com Deus ao seu lado pode encarar Satanás sem temor. Lembre-se do seguinte versículo: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, verso 7. Não é todo pecado no seu sentido geral, é cada pecado um a um. O que significa isso? É algo maravilhoso. Deus está na luz, e na medida em que andamos na luz com Ele, tudo fica exposto e patente à luz. De modo que Deus pode ver tudo, e nessas condições o sangue pode nos purificar de todo pecado. Que purificação! Não se trata de eu não ter profundo conhecimento de mim mesmo ou de Deus não me conhecer perfeitamente. Não significa que eu procure esconder alguma coisa ou que Deus não faz caso disso. Não. Significa que Ele está na luz. E que eu também estou na luz. E que na luz o sangue precioso me purifica de todo pecado. O sangue pode fazê-lo plenamente. Louvado seja Deus. Alguns de nós, às vezes, somos tão oprimidos pela própria fraqueza que somos tentados a pensar que há pecados quase imperdoáveis. Recordemos de novo a palavra: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecados grandes, pecados pequenos, pecados que podem ser muito negros e outros que não parecem tão negros assim. Pecados que penso possam ser perdoados e pecados que parecem imperdoáveis, sim. Todos os pecados, conscientes ou inconscientes, recordados ou esquecidos, se incluem naquelas palavras maravilhosas. Todo pecado, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E isto porque o sangue satisfaz inteiramente
a Deus. Desde que Deus, que vê todos os nossos pecados na luz, pode nos perdoar por causa do sangue, em que base pode Satanás nos acusar? E Satanás nos acuse perante Deus, no entanto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Hã? Deus lhe mostra o sangue do seu querido filho. É a resposta suficiente contra a qual Satanás não tem apelação. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Como está em Romanos capítulo 8, versos 33 a 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mais uma vez, portanto, vê-se que precisamos reconhecer a absoluta suficiência do sangue precioso. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Foi redentor uma só vez, e já há quase 2000 anos, que está sendo sumo sacerdote e advogado. Ali permanece na presença de Deus como propiciação pelos nossos pecados. 1 João? Notem-se as palavras de Hebreus, capítulo 9, verso 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Muito mais, o sangue de Cristo evidencia a suficiência de seu ministério, é suficiente para Deus. Temos que ter isso em nossa mente. Qual é a nossa atitude perante com Satanás? Qual é a nossa atitude para com esse ser maligno? Isso é importante porque ele não somente nos acusa perante Deus, mas também na nossa própria consciência. Você pecou e continua pecando, você é fraco e não há mais nada que Deus possa fazer por você. É este o seu argumento. É a nossa tentação, é olhar para dentro, procurando para nos defender, algo em nós mesmos, em nosso sentimento ou comportamento que nos dê algum motivo para crer está errado, Satanás. Outra vez, a tendência é admitirmos a nossa grande fraqueza e, caindo no outro extremo, nos entregamos à depressão e ao desespero. Assim sendo, a acusação é uma das maiores e mais eficazes armas de Satanás. Aponta para os nossos pecados e procura acusar-nos perante Deus. Se aceitarmos as suas acusações e afundar-nos mediante ele e caímos. Mas lembremos, aquela velha natureza que ele tinha acesso, Romanos 6,6, Jesus a destruiu na cruz do Calvário. Ora, a razão por que aceitamos tão rapidamente as suas acusações é que ainda esperamos ter alguma justiça própria. Então nós temos que entender a ação de Cristo. E esta posição de nós termos justiça própria é falsa. A base de nossa esperança é Cristo. Satanás conseguiu fazer-nos olhar na direção errada, atingindo assim o seu objetivo de nos deixar incapacitados. Mas se nós olharmos para Cristo, somos mais do que vencedor. Se porém tivéssemos
Aprendi a não confiarmos na carne. Não nos espantaríamos quando surgisse o pecado, posto que pecar é a natureza intrínseca da carne. Há essa natureza. É por falta de reconhecermos qual seja a nossa verdadeira natureza com sua debilidade que nós ainda confiamos em nós mesmos, de modo que tropeçamos sobre as acusações de Satanás quando ele as levanta contra nós. Deus tem poder para solucionar o problema dos nossos pecados. Nada, porém, pode fazer por um homem que se submete à acusação, porque tal homem já não está confiando no sangue. O sangue fala em seu favor. Prefere, porém, escutar Satanás. Cristo é o nosso advogado, mas nós, os acusados, nos colocamos do lado do acusador. Ainda não reconhecemos que nada merecemos senão a morte, que como logo passaremos a ver, só merecemos ser sacrificados, crucificados, como Cristo foi. Não temos reconhecido que é somente Deus que pode responder ao acusador e que já o fez por meio do seu precioso sangue. Nossa salvação está em olharmos firmemente para o Senhor Jesus, reconhecendo que o sangue do Cordeiro já solucionou toda a situação criada pelos nossos pecados. É este o fundamento seguro em que nos firmamos. Nunca devemos procurar responder a Satanás tendo por base a nossa boa conduta, e sim, sempre com o sangue. Sim, estamos repletos de pecado, mas graças a Deus que o sangue nos purifica de todo o pecado. Deus contempla o sangue por meio do qual o seu filho enfrenta a acusação e Satanás perde toda a sua possibilidade de atacar. Somente a nossa fé no sangue precioso e a nossa recusa de sairmos daquela posição pode silenciar as acusações e afugentá-lo. Romanos capítulo 8, versos 33 e 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E assim será sempre até o fim. Apocalipse capítulo 12, versos 11. Que emancipação seria a nossa se víssemos mais do valor de nossa própria justiça do que do valor dos olhos de Deus, do precioso sangue de seu querido Filho. Sim, queridos, que emancipação seria a nossa? É o sangue que nos dá vida. É o sangue que purifica, louvado seja Deus. Purifica nós, lavando-nos pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Livre do pecado, vivemos uma vida santa, livre do pecado, porque o sangue nos purifica dos pecados, mas a cruz de Cristo nos livra da fonte do pecado quando nós nos entregamos verdadeiramente ao glorioso, maravilhoso Espírito Santo. Por isso nós podemos andar livremente na presença dele, porque ele cuida de nós. E a palavra diz que não vem tentação superior que não podemos suportar, como diz 1 Coríntios capítulo 10, versos 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual nos deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que a possamos suportar. Louvado seja Deus. Este é o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus maravilhoso, nós te louvamos por isso e te agradecemos.
Implanta isso, Senhor amado, em nossa mente. Ah, Senhor, em nosso coração e em nossa alma. Em nome de Jesus. Amém.